agradecer a todos que nos acompanham do canal do YouTube, que se fazem aí presentes pelo carinho, que eles possam compartilhar e levar essa mensagem de esperança, de fortaleza a outros corações que necessitam. Nós vamos falar hoje de tolerância, à luz do Evangelho interpretado pela ótica da doutrina espírita. E para falar da tolerância, nós gostaríamos de iniciar pela nossa própria intimidade. Se nós todos aqui pudéssemos fazer um profundo mergulho em nós mesmos, perceberíamos de pronto que todos nós, sem exceção, trazemos lá no fundo do coração, em uma maior ou menor dose, raízes de intolerância. Isso é importante, para que a nossa fala não seja uma fala abstrata, para que a nossa fala não seja um apontar o dedo a alguém ou a algum grupo, mas para que a nossa fala represente uma reflexão sobre nós mesmos. Como disse a música aqui, que nós possamos seguir os ensinos do homem de Nazaré, nós mesmos. Portanto, o primeiro ponto que precisamos é reconhecer as raízes de intolerância. Porque aprendemos, como postulado básico da doutrina espírita, que os nossos verdadeiros e maiores inimigos residem dentro de nós mesmos. São os nossos sentimentos, as nossas posturas, as nossas ideias, as nossas cristalizações mentais que determinam nosso destino. Ninguém pode nos ferir mais do que nós mesmos. Ninguém pode provocar um impacto tão negativo em nossa vida que não nós mesmos. A ponto de chegarmos ao extremo de pôr fim às nossas próprias vidas. O que demonstra o potencial que todos nós trazemos de destruir. Um potencial de destruir. Portanto, quando falamos no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós não estamos aqui enfatizando os aspectos externos do culto, da adoração, do estudo, mas, sobretudo, os aspectos da aplicação íntima, porque o Evangelho é um programa educativo das nossas almas. E não há programa educativo que se sustente se o aluno não reconhece as suas carências. Temos aqui um professor na mesa que sabe disso. O primeiro ponto do aluno é reconhecer suas carências, reconhecer sua necessidade de aprimoramento e aproveitar as oportunidades e as pessoas que Deus nos concede para que a gente possa realizar o processo educativo. Portanto, afirma Emmanuel, uma mensagem singela, do livro Religião dos Espíritos. A mensagem intitulada Examina a própria aflição. Por que nós selecionamos essa mensagem? Para abrir a nossa reflexão da noite. Examina a própria aflição. Porque Emmanuel vai dizer categoricamente que a intolerância é um sofrimento íntimo. A intolerância é um tipo de aflição maligna que nós carregamos. Porque essa mensagem aqui não vai falar das aflições que serão consoladas por Jesus. Porque as aflições que serão consoladas são aquelas que você suporta no cumprimento do seu dever. Essas serão consoladas. Aquelas aflições que são fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho e do mau uso do nosso livre-arbítrio, essas aflições precisam ser educadas.
não consoladas. Educadas para que possamos sair desse clima de aflição. Então diz Emmanuel, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então aqui ele já deu 2 caminhos para a gente examinar essa aflição. Primeiro, inquietude. Toda intolerância começa com uma inquietude. Você fica inquieto. Inquieto por quê? Porque você aprende algo, porque você desenvolve uma ideia, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de perceber a vida, e você começa a ficar inquieto porque outras pessoas não compartilham do seu modo de ver. Então essa é a raiz da inquietude. Ora, essa inquietude pode ser leve e nós experimentamos essa inquietude. Eu fiz uma estatística hoje comigo, até agora, 2.645 vezes. Experimentei essa inquietude. É dinâmico, a vida é dinâmica. Então, você chega no aeroporto, você está com pressa, mas a pessoa que está atendendo não. É engraçado isso. Então, na sua visão, tudo deve concorrer, tudo deve contribuir para diminuir o seu atraso. O problema é que a pessoa que está lá trabalhando talvez às 6, 7, 8 horas, ela não está sentindo e nem pensando como você. Então te dá aquela certa inquietude. Você fica assim um pouco mexido. Se essa inquietude é alimentada, ela se transforma em uma tempestade emotiva. Tempestade de tudo quanto é proporção. Eu já vi, por exemplo, gente pulando em cima da atendente no aeroporto, partindo para agressão física. Fato que nós estamos assistindo a todo momento. Porque hoje nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, de ideal. Tempos da transição planetária. Transição planetária significa altas temperaturas. E eu não estou falando de calor, não. Porque se fosse calor, baiano era espírito puro já. Eu estou falando de altas temperaturas da ansiedade. Não há uma família que não esteja vivendo um drama. Um drama. Drama. Não é problema mais, é drama. Não há uma. Não há uma cidade que não esteja aí enfrentando os maiores desafios. Hoje, nós não conseguimos nem mais caminhar pelas ruas despreocupadamente. Como eu sabia que vinha para a Bahia, já pousei logo em Ilhéus e pensei assim, comer um peixinho olhando para o mar. E aquele mar da Bahia, aquele sol, já foi me acalmando. E eu confesso que cochilei. Porque precisava desse clima de paz, de apaziguamento. Nós precisamos de paz interior. Paz nas relações afetivas, paz nas relações familiares, paz no trabalho, paz no movimento espírita, paz. A inquietude é normal. É normal você ficar inquieto, porque nós ficamos ansiosos para que os outros compartilhem nossos pontos de vista. Acontece que há uma lei na obra divina, e essa lei se chama diversidade. A criação divina é o espetáculo divino da diversidade. Da diversidade. Eu vou dar um exemplo bobo.
Cheguei eu aqui em Ilhéus, com a Gesiane e o Luiz, e falei para o moço, eu queria comer uma muqueca. Ele falou, de qual peixe? E começou a falar, vermelho, não sei, eu não sabia. Vermelho, dourado. Eu falei, moço, conheço nenhum desses peixes. Escolhe para mim. Então, nós estamos falando de peixe. Mas se você levar seu pensamento para as aves, para o clima, para a vegetação, a obra divina é uma riqueza de diversidade. Então, como aguardar que os seres humanos sejam uniformes? Como aguardar que os seres humanos sejam diferentes dos peixes? Então, eu fiquei imaginando, deve ter um ser humano vermelho, tem um dourado, tem, né? E em cada lugar que você vai no Brasil, aquele conjunto de peixes, a gente que fica doido. Uma diversidade produz sentimentos diferentes, formas de viver diferentes. Foi certa vez feito um estudo por alguns psicólogos sobre causas de discussão entre casal. Então você imagina, assim, a pergunta é, por que um casal discute? Né? E você imagina logo, bom, deve entrar nessa estatística, coisas sérias, né? Mas sabe o que figurou na pesquisa? A maneira como aperta a pasta de dente. Alguém aqui já brigou com o cônjuge, com o esposo, não é? Porque um aperta no meio, o outro vai e aperta por baixo, o outro faz assim, não é? E seria tão bom se todo mundo apertasse a pasta como a gente, não é? Seria tão bom? Não, não seria. Não seria bom se todo mundo fosse você. Acredite. Acredite. A beleza da vida, a riqueza dos nossos relacionamentos está no encontro com o diferente. O diferente é enriquecedor. Então esse é um primeiro ponto. Cuidar de nós para que a nossa inquietude pela diversidade. E aí eu digo que inquietude a todo momento, mesmo que você diga, eu não sou uma pessoa intolerante, até você encontrar alguém que você nunca viu, exibindo um comportamento que você nunca viu. Então você diz assim, eu não sou intolerante, aí vai visitar a China e chega um chinês comendo um escorpião, uma baratinha. Você fala, meu Deus, porque você nunca viu, você nunca conviveu com aquilo, não faz parte da sua cultura. Então, o contato com o diferente te traz uma inquietude. A inquietude de perceber que o outro não é você. O outro é o outro. Isso é bonito? É bonito, mas é desafiador. Desafiador. É tão desafiador que ao final do dia você quer voltar para um aconchego, para um lugar onde, para os seus iguais. Não é? Ou quem aqui chama um grupo de pessoas do time contrário para assistir o jogo? Não, né? Você chama os amigos, torce o mesmo time, aí junta a turma, põe a camisa, tudo do mesmo time, aí eles ficam ali. Aí brinca com os outros, né? Às vezes você chama alguém do outro time para poder brincar, fazer uma gozação, né? Mas nós temos essa necessidade de voltar para os iguais, onde a gente repõe as energias. Isso significa que não sejamos ingênuos. Conviver com a diversidade exige energia de nós. Exige energia. A questão que Emmanuel está dizendo aqui é cuidado para que a inquietude. Porque se você percebe a inquietude, a serena. Fala que vai ao banheiro. Faz uma prece. Leia uma página. Anda com um livrinho. A hora que você estiver percebendo que está inquieto, sai, abre uma página, lê. Cuida dessa inquietude para que ela não se transforme em tempestade.
Porque se ela se transforma em tempestade, a tempestade que gera a intolerância, diz Emmanuel, a intolerância, olha o que ele está dizendo, chama-se a aflição do fanatismo. Então aqui o Espírito Emmanuel define a intolerância. O que é a intolerância? É o sofrimento do fanático. A aflição do fanático. Mas aí você pergunta assim, mas eu não sou fanático. Eu nunca explodi ninguém. Deu até vontade, mas não explodi. Eu não sou homem bomba, nem mulher bomba. Mas isso é o auge do fanatismo. O fanatismo, por definição, é um apego irracional aos próprios pontos de vista. Então, em suma, começa com uma inquietude pela diferença. Uma inquietude. Você fica um pouquinho desconfortável, um pouquinho ansioso com o diferente, com algo que está sendo dito que não te agrada, que você não concorda, você fica inquieto. Se aquilo progride, vira uma tempestade emotiva. Você começa a perder o bom senso, começa a perder a capacidade de escutar, começa a perder a capacidade de raciocinar. Se isso é cultivado ao longo do tempo, você se torna uma pessoa fanática. A pessoa fanática é a pessoa incapaz de compreender que além dela possa existir um outro que pense e sinta diferente de mim mesmo. Isso é importante. Porque nós encontramos, por exemplo, fanatismo em grupos dentro do movimento espírita. Porque as pessoas definem ideias, definem uma maneira de enxergar e não concedem que possa existir outros que pensem e sintam diferente. Então, o fanatismo é essa incapacidade da relação com o outro. E ela é uma profunda aflição. Uma profunda aflição. E nós dizemos isso num momento em que, se eu pudesse resumir a transição planetária com uma palavra, eu diria fanatismo. O que caracteriza a transição planetária é uma defesa violenta e intransigente de pontos de vista. E uma incapacidade enorme de pensar no conjunto. Você pode ampliar isso para todas as áreas, para a esfera política, econômica, jurídica, para tudo, social, para as relações. Para as relações. Então, aquela inquietude que se transformou numa tempestade, aquela tempestade que começou a ser constante e que se transformou num fanatismo, acaba virando manchete de jornal. Então, hoje eu li uma manchete. O jovem que matou a namorada porque ela não quis mostrar o WhatsApp dela para ele. Acontece que se isso fosse um caso isolado, mas não é. Isso está se tornando corriqueiro nas nossas vidas. Corriqueiro. Está se tornando banal. O que nos faz ter que pensar de uma maneira mais profunda sobre as raízes da nossa intolerância. Então, inquietude, tempestade afetiva, fanatismo, profundo sofrimento e começa a apresentar as consequências. Começa a apresentar as consequências.
Agora vamos sair de nós mesmos. Sair de nós mesmos para examinarmos as consequências da intolerância, que é filha do fanatismo. Toda vez que nós nos percebermos intolerantes, pode procurar um fanatismo em você. Pode procurar. E o fanatismo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele pode se tratar, às vezes, de uma ideia boba. Um jeito de ver que você tem que nem sabe que tem e que não sabe que é intolerante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a primeira consequência prática do fanatismo é que ele cria círculos. Círculos que não se comunicam. O fanatismo gera a intolerância e a intolerância gera o seguinte: quem está dentro, quem está fora. Então eu chego aqui e escolho. Não, ela está dentro, ele está dentro, os outros estão fora. É a primeira manifestação prática da intolerância. Quem está dentro, quem está fora. Quem está dentro compartilha comigo em algum ponto, em algum nível. Quem está fora não merece meu respeito. Acontece que o outro grupo pensa da mesma forma. Da mesma forma. O outro grupo pensa que você está fora e, portanto, você não deve ser respeitado. E aí o que acontece? Nós voltamos para a barbárie. Barbárie. São reflexões profundas que nós estamos fazendo aqui. Quando Kardec pergunta aos espíritos se a monogamia for extinta da sociedade, o que acontece? E os espíritos respondem: recrudescimento do egoísmo, retorno à barbárie. Então eles nos deram uma maneira de pensar o processo evolutivo. Tudo que nós fizermos, e nós estamos fazendo isso atualmente na nossa sociedade, que recrudesce o egoísmo, nos faz voltar para o mundo primitivo. É por isso que o degredo é para o mundo primitivo. O degredo não é alguém chegar aqui, tocar a sua campainha, você fala, boa tarde, você é degradado, eu vim te buscar. Ô, mas espera aí, ninguém me avisou, eu nem peguei o visto, estou sem passaporte. Nós, no nosso imaginário, temos essa ideia de degredo. Não, o degredo não é isso. O degredo é quando a sua alma já foi, só falta o corpo. Degredo é quando a sua alma já voltou para o mundo primitivo, só não foi o corpo ainda. Por quê? Porque quanto mais egoístas nós nos tornamos, mais primitivos nós vivemos, de uma maneira mais primitiva. E hoje, meus irmãos, não precisa dizer. Você olha para o trânsito, você olha para a maneira como as pessoas se comportam nos ambientes mais singelos. E nós detectamos comportamentos primitivos em nós e nos outros. Um retorno à barbárie, que significa, eu agora, após ter feito a cirurgia, fiquei de castigo, 15 dias, vou reler a obra de André Luiz. E a todo momento, os benfeitores, quando acabam um atendimento, fazem um atendimento grave, o orientador se vira para André Luiz e ele fala, mas como que pode acontecer isso? E aí o benfeitor fala, isso está em vários livros, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros, eles falam assim, falta de educação religiosa genuína. O André Luiz fala, mas eu estou indo todo mundo para a igreja, para os grupos espíritas. Não nos referimos à educação religiosa exterior.
nos referimos à educação religiosa interior. Aquela que nos prepara para a morte. A educação espiritual que nos prepara para a dor. A educação espiritual que nos prepara para as dificuldades. A educação espiritual que nos prepara para a evolução espiritual. Essa está faltando. Essa está faltando. Está faltando a tal ponto que nós temos jovens com inteligências brilhantes, alcançando os primeiros lugares nos vestibulares. E que quando saem numa sexta-feira à noite, colocam fogo em um índio. Matam um travesti. Ou, no meio de um curso de medicina, cometem suicídio. Você já imaginou o que é passar no vestibular de medicina? Você já aquilatou o esforço que um adolescente, que um jovem precisa fazer para ser aprovado hoje num curso de medicina? A qualidade, a quantidade de conhecimento que ele precisa acumular. E, no entanto, vivemos uma sociedade que não educa o espírito, que não se preocupa com o espírito, que não se preocupa com o coração. Nós vivemos uma sociedade que não se preocupa com o coração. O que você está sentindo não importa. Mas o que você está sentindo é o mais importante. É o mais importante. Todas as nossas conversas deveriam começar por: fulano, como você está se sentindo a respeito disso? E por não cuidarmos dessa esfera da vida, formam-se inquietudes, tempestades, fanatismos e intolerância. Intolerância que se expressa na violência. Na violência. No ódio. Que desemboca no crime. No crime de proporções horrendas. 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 Hoje, é triste nós dizermos isso. Tornou-se uma coisa comum marido empurrar a esposa da janela de apartamento. Então, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? É algo que precisamos refletir. Feitas essas considerações, já que o nosso propósito é seguir Jesus e seguir os exemplos de Jesus, há aqui um desafio da tolerância. Então você diz assim: ok, Haroldo, você já me convenceu. Eu preciso cuidar do meu coração, sim. Eu preciso cuidar da minha paz interior, sim. Eu preciso diminuir as tempestades emotivas que tomam conta de mim diante de certos acontecimentos. Preciso. Eu já entendi, Haroldo, que preciso identificar onde eu sou fanático. Porque você pode ser fanático na maneira de apertar a pasta de dente. Na maneira de apertar a pasta de dente. Entende? Ou eu já presenciei famílias tendo problema porque o pai determina que o horário do jantar, cada um tem que sentar na cadeira X e tem que jantar a tal hora. E aí a vida familiar vira um inferno. Porque ele criou uma regra artificial e quer que todos sigam. Entenda, nós não estamos dizendo que não tem que ter regra nem disciplina, muito pelo contrário. Porque a disciplina é uma virtude dos espíritos superiores.
Os espíritos superiores são disciplinados. Tanto que quando Emmanuel convidou o Chico, ele já disse 3 coisas. Disciplina. Nossa. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Disciplina é importante. Disciplina é importante. Mas a disciplina é importante quando ela liberta, não quando ela escraviza. E o ambiente familiar é um ambiente de afeto, de amor e de paz. Não é lugar para você implementar ideias que você leu em livros. Ou que você leu na internet. Não é? Então eu tive uma conhecida, porque todos sabemos que nós vamos caminhar por uma educação alimentar que um dia nós não faremos mais uso de carne, ou não mais nos alimentaremos dos animais. Nós caminhamos para isso. Mas isso exige tempo, respeito, o tempo de cada um. E essa amiga minha se encantou com justeza pela ideia vegetariana, só que ela tinha 3 gatos e 2 cachorros e ela cismou que os bichinhos iam ser veganos. Tudo bem. O problema é que ela quase pôs fim ao casamento por conta disso. Porque a casa virou um tormento. Então a vida familiar ficou escrava de uma ideia. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Porque o fanatismo é entender que as ideias são mais importantes que as pessoas. Não, as pessoas são mais importantes que as ideias. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Todo o trabalho dos espíritos superiores é um trabalho de recuperar os que caíram. Educar os que ignoram. Levantar os que tombaram. Regenerar quem degenerou. Então, é importante compreendermos isso. E aqui vem um desafio. Você diz assim, ok, eu já entendi isso tudo, realmente eu preciso ser uma pessoa tolerante. Mas e a violência e a maldade? E é um questionamento sério. Ok, nós precisamos ser tolerantes, mas ser tolerante significa ser conivente? Ser tolerante significa aplaudir o crime e a maldade? Então são essas reflexões que nós vamos fazer aqui agora, porque elas são importantes. Elas são importantes. Porque nós vivemos num mundo de provas. O que significa um mundo de provas? É igual na escola. É igual na escola. Como que funciona a escola? O professor divide o ano em 2 partes. Primeiro semestre, segundo semestre. Geralmente você divide cada semestre em 2 partes, ou 3. O fato é que, periodicamente, você é avaliado. Então tem dia que você vai para a escola para aprender. Tem dia que você é avaliado. Então eu tenho uma notícia agora, eu não sei se é boa. Encarnar é vir ao mundo fazer um Enem. Por isso que aqui se chama mundo de provas e expiações. A expiação é o resgate de quem cometeu um crime perante a lei divina. É um caso mais grave. Então, quando nós estamos expiando, significa que em algum momento da nossa evolução espiritual, nós cometemos algo de extrema gravidade.
exceção feita a esses casos, você encarna para ser testado. Testado em quê? Nas suas aquisições intelecto-morais. Então, adivinhe? Você é um sujeito, uma pessoa que adquiriu muita paciência. Adivinha quem Deus vai colocar do seu lado? Vai colocar do seu lado só aquelas criaturas que têm o dom de tirar a paciência. Então, você se aprimorou para adquirir a paciência e ela tem o dom de tirar a paciência dos outros. Ele coloca você do lado, por quê? Porque é uma prova. Prova. Então, Kardec diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão é uma prova. Por quê? Porque você se aprimora para ser caridoso. Você se aprimora para ser caridoso. Aí Deus te coloca do lado, ao seu lado, um conjunto de pessoas mal agradecidas. Para quê? Para testar a sua bondade. Porque se você desenvolve bondade e só tem gente que agradece, você não foi testado ainda. Você faz a pessoa, nossa, obrigado, você é tão gentil, né? Aí você faz uma coisa e a pessoa fala, ótimo, fez mais que a sua obrigação. Você fala, eu tenho que ser bondoso. Então, adivinha qual é o teste da tolerância? O mal. O mal. O espírito que está adquirindo tolerância, ele é testado pela maldade. E aqui nós precisamos agora nos cercar, buscarmos no Evangelho de Jesus os elementos para que a gente entenda qual deve ser a postura do tolerante, da pessoa que tem tolerância diante do crime, da maldade, da perversidade e da crueldade. Porque se nós não estivermos preparados para isso, nós não vamos passar na prova. Não vamos passar na prova. Então vamos lá. Emmanuel tem uma mensagem, está no livro Opinião Espírita, capítulo 32, chamada Tolerância e Coerência. Tolerância e coerência. Por que isso? Porque a pessoa tolerante é alguém, primeiro, que cultiva a disciplina, que cultiva o respeito, que obedece às leis divinas e que promove o bem. Primeiro. Então aqui nós temos uma diferença entre o bonzinho e o bondoso. Qual que é a diferença entre o bonzinho e o bondoso? O bonzinho age na emoção. Então o bonzinho, o filho chega e fala assim, pai, eu estou muito cansado, eu posso deixar de fazer o para casa? Aí se você está com uma emoção boa, você fala, pode. Se você não está na emoção boa, você fala, menino, vai estudar, sua praga. Não estuda, não é? Tem até um vídeo engraçado, né? Que uma senhora, ela está gravando assim, porque Jesus ensinou a paciência, nós vamos ser pacientes. Aí passa o menino, ela, peraí menino, estou gravando aqui. E não sei o quê. Uma hora que ela para o vídeo, menino, sua peste. Está ensinando paciência. Então, o bonzinho, ele é incoerente. Por quê? Porque ele não tem critério. Jesus nunca foi bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é bondoso. Por isso que lá na questão 13 está, Deus é soberanamente justo e bom.
Porque bondade sem justiça é incoerência. É aplaudir, é alimentar o crime, a violência, a crueldade. É importante para a gente refletir isso. Então, Emmanuel diz assim: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto. Mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Não é? Então, o que o Emmanuel está comparando aqui? Ele está comparando a tolerância a uma represa. Imagina uma represa, um rio está lá represado. O que você faz? Você abre diques, então sai um pouco de água. Imagina se for alguém lá abrir a água toda, inunda tudo. Então, uma tolerância indiscriminada significa promover a desordem. E nós confundimos isso. Então, fala, não, nós temos que ser tolerante. Temos que ser tolerante. Aí chega a pessoa e fala, então eu vou quebrar esse microfone aqui, vou jogar tudo no chão. Não, pode fazer, meu irmão. Aqui todo mundo é tolerante. Então nós não podemos confundir. Não podemos confundir. Compreender e desculpar a pessoa, mas corrigir o ato. Sobretudo se você tem responsabilidades naquele ambiente. Então eu compreendo e desculpo, mas eu atuo para que não se instaure a desordem, a crueldade e o protecionismo. O protecionismo. Porque o bonzinho, ele é protecionista. Então ele escolhe algumas pessoas e ele exclui outras. Ou seja, ele é incoerente. Deus é bondoso, por isso que ele é coerente. A lei divina é imutável, significa que Deus não muda de ideia. A lei divina é perfeita e coerente. Não tem privilégios na lei divina. Há mecanismos de bondade, mas não privilégios. Vamos guardar isso. Aí Emmanuel desenvolve um raciocínio assim. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, que é a suprema prática da tolerância. Porque se amar o diferente já é difícil, que dirá amar o inimigo? E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através dos seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo, e de lealdade, sem arrogância. Então Jesus era leal a Deus, mas sem ser arrogante. Ele era humilde, mas não era servil. Importante isso. Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários que lhe combatiam a mensagem renovadora. Ele sabia que Judas estava assim, a cada dia, indo para o lado de lá. Agora, olha só. A pretexto de amar os inimigos, seria lícito a Jesus afastá-lo da pequena comunidade a fim de preservá-la. Mas preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise da deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se torna possível. Então Jesus manteve Judas até quando foi possível. Chegou uma hora que não foi mais possível. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Só há um que ajuda eternamente, Deus. Todos nós ajudamos por um tempo. Por mais que você ame alguém,
você ajuda até um tempo. Chega do momento para lá, a providência divina não permite mais que você atue. E nós temos que compreender isso. Temos que compreender isso. Então, olha, não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para a discussão da política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. Ou seja, ele não perdeu tempo para convencer quem já tem conhecimento suficiente do que deve fazer e só não faz o certo porque não quer. Então ele não chamou o Sinédrio para fazer acordo, para transigir. Ele preferiu suportar a maldade. Manteve-se coerente. E aqui Emmanuel prossegue. Ele poderia não ter aceito a sentença de Pilatos, ter recorrido a César, porque a pena era de morte. Podia tentar algum recurso para o Sinédrio, mas ele preferiu aceitar a sentença. Não é? Jesus estendeu a todos, beneficiou, entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando que a caridade, expressando o amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Esse é um ponto fundamental. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância e que não há tolerância sem coerência. Então, o que significa isso? Vamos transportar, porque parece que é muito complexo, mas é simples, é difícil de fazer, mas é simples. É simples. Você chega no médico, ele te examina e fala assim: você está com infecção. Está com infecção. Aí você pergunta: pô, e agora, doutor? Não, agora eu vou te dar um abraço bem apertado. Ô, meu irmão, que Jesus cuide de você, eu estou aqui do seu lado, viu? É isso? Não. Não é assim. Comigo foi assim, você está com infecção. Mas tô, doutor. E agora? Não, e agora você já está internado. Daqui 2h30 é a sua cirurgia. Peraí, doutor, como assim? Eu estou saindo, não estou preparado. Não. Entende? Por quê? Porque o médico compreende o doente. Ele desculpa o doente, mas ele não pode ser conivente com a doença. Então você chega num oncologista, ele fala: vem cá, foi a coisa mais linda, eu tive a esposa do meu irmão, desesperada, sai aqui do norte de Minas e vai para Belo Horizonte com câncer no intestino, e ela, dois filhos, imagina, uma mãe, desesperada, e aí Deus age, né? Age através das pessoas que se colocam como instrumento. Então, quando ela chegou, sentou na frente de um grande oncologista em Belo Horizonte, que atende pelo sistema público, inclusive, de saúde, né? Justiça seja feita. Ele olhou os exames e ela começou a chorar. Ele falou assim: ei, minha filha, cadê sua fé? Cadê sua fé? Você quer viver? Aí ela regalou. Quero, doutor, quero viver. Você quer viver por quê? Eu quero viver por causa das minhas filhas, dos meus filhos, né, que é um menino, minha, por causa do meu marido, por causa da minha família. Você quer viver mesmo? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deus me colocou no seu caminho para te curar. Aí ela já até levantou, né? Já dá
Até eu levantei. Até eu fiquei. Senti confiança agora. Não é? Entendem, gente? Então você fica tranquilo, porque Deus me colocou no seu caminho. E eu vou te ajudar. Então aquilo deu uma força. Por quê? Porque ele acolheu o doente, mas não aplaudiu a doença. A mesma coisa é com o mal. Um dia nós vamos compreender que a pessoa que se entrega à crueldade é um doente, e é o pior doente que existe. Então o que você faz? Acolhe o doente, mas combate a doença. É essa compreensão que a lei divina tem. Por isso que Jesus fala, não julgue, não condene, porque aí você está batendo no doente. Entendem? Imagina o médico, chega alguém com câncer, ele fala assim, vou resolver seu problema. Aí tira um revólver e fala assim, vou te matar. Vou acabar com esse câncer agora. Você paga essa... Você vai nesse médico? Eu falo, tem um médico bom lá em Belo Horizonte, gente. Quem tiver com problema, ele resolve todos os problemas quem está doente. Mata os doentes todos. E é assim que a gente acha que vai lidar com o mal. Acontece que o mal, a maldade, a crueldade e a intolerância é um vírus. É um vírus. É um vírus. Eu, por exemplo, tenho sinusite. Então, às vezes, eu começo assim e falo, nossa, estou com sinusite. Só que agora, eu já estou assim, ó. Opa, estou intolerante. Peguei o vírus da intolerância. E eu já até identifico. Já foi naquela conversa lá sobre negócio de política. Puxa, não devia ter conversado aquilo. Me transmitiram um vírus. Vou tomar aqui um remédio. Qual que é o remédio? Aí faz um culto, toma 200 passos. Entende? Para extirpar o vírus. Então, é essa compreensão que o Emmanuel está ponderando para nós. Tolerância não é ser conivente com o que está errado, mas também não é condenar quem erra. Não é. Então Jesus é o paradigma, o guia e modelo para lidar com o mal. Ele, no episódio da mulher adulta, todo mundo querendo condenar a pessoa. A pessoa. Então, todo mundo falando assim, não, eu vou te curar. Ela errou, vamos curar ela, vamos jogar pedra e matar ela. Vamos corrigir. E Jesus diz, primeiro quando ela se aproxima, só ela, todo mundo vai embora, ele diz, onde estão os teus acusadores? Essa é a pergunta profunda. Porque você pode ser tentado a responder como ela. Foram embora. Não. Os teus acusadores estão na tua consciência. Todos podem ir embora, todos podem silenciar, mas a tua consciência não vai silenciar. Ela vai acusar. Ela vai dizer, você está errado. Você não agiu certo. Então, essa pergunta que Jesus... Onde estão teus acusadores? E aí Jesus diz, eu também não a julgo, mas disse, vá e não peques mais. Então não houve aplauso, não houve conivência com a situação dolorosa na qual ela se envolveu. Situação dolorosa. Que começa sempre com flores perfumadas, mas venenosas. Corrigiu, apontou caminhos. E assim ele fez com todos. Fez com todos.
Nós não vamos encontrar Jesus no Evangelho dizendo assim, coitadinho, você errou, erra mais, filho. Deus é bondade, pode continuar errando. Não tem isso. Ele está sempre apontando um ponto de virada. Um ponto de virada. Ponto de virada. Então, isso é importante para a gente. Porque aí nós vamos chegar na mensagem que está no livro Alma e Luz, capítulo 19, de Emmanuel, para encerrarmos. A mensagem se chama Tolerância Divina. E já que Jesus nos diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é essa a tolerância que nós devemos almejar. A tolerância que Deus tem para conosco. Só que aqui tem algo surpreendente, por isso que eu guardei essa surpresa para o final. Para o finalzinho. Uma surpresa para todo mundo. Diz Emmanuel, ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que concerne ao perdão e à tolerância de Deus. Opiniões mais disparatadas. Deus perdoa tudo, Deus não perdoa nada. Não é? Tem de tudo. Aprendizes levianos, a todo instante, referem-se ao problema com mais infantilidade do que espírito de observação e obediência. Olha isso. Então, já tomamos 2 puxão de orelha do Emmanuel. Quer dizer, vocês estão examinando o tema perdão e tolerância divina como crianças, com infantilidade. Está faltando observação e obediência. Olha aqui. São raros os que se compenetram da magnitude do assunto. Ou seja, o assunto é difícil. Vamos lá. O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. Porque a gente imagina que o perdão de Deus é um estímulo à preguiça. Quando você faz uma coisa errada, Deus fala, eu te perdoo. Aí você erra de novo, eu te perdoo. Não é assim? Então, você entra no primeiro ano do ensino fundamental e o professor de matemática fala, eu te perdoo, vou te dar 10. Você vai para o segundo ano, ele, eu te perdoo, vou te dar 10. Você vai para o terceiro, ele, eu te perdoo, vou te dar 10. Conclusão? Chega no terceiro ano do ensino médio, você não sabe somar. É isso? O perdão divino é isso? Um estímulo à preguiça? Não pode ser. Então, o perdão divino é um estímulo ao egoísmo pessoal? Ah, deixa eu errar, fazer todo mundo sofrer, causar prejuízo a todo mundo, e depois Deus me perdoa mesmo? Oh, Deus te perdoa, e a vítima? E os que sofreram? E o mal que você causou? Quem que vai reparar? Quem que vai reparar o mal? Então, como é que o assunto é complexo? Deus te perdoa, mas quem vai reparar o mal? Deus? A gente já sabe que isso não funciona. Por exemplo, num lar, todo mundo suja, um lava. Funciona? Não funciona. Não funciona. Então, e a inconstância da criatura, porque Deus não é inconstante. Não é inconstante. Por mais que a gente tente criar expedientes para adular Deus. Adular. Nossa, deixa eu fazer uma prece bonita aqui, quem sabe ele se emociona. Quem sabe ele se emociona, derrama uma lágrima e fala, vou ajudar esse filho, uma prece tão bonitinha. Eu estou imaginando que Deus é inconstante, uma hora ele está bravo, outra hora ele está bem, uma hora ele está cansado. Aí você pega ele na hora que ele está bem, faz um pedido, não é? Não é isso. Então, as palavras do Mestre na cruz
oferece um roteiro de pensamentos profundos nesse sentido. Quais palavras? Olha o que o Emmanuel vai interpretar. Pai, perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. E aí o Emmanuel comenta, isso representa uma sentença básica de responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. Responsabilidade? Como assim responsabilidade? No momento qual o do Calvário, em que a dor se impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porquê da sua solicitação. Essa é a surpresa. É isso que o Emmanuel está dizendo. Jesus não disse apenas, Pai, perdoa-lhes. Porque se fosse só isso, Deus perguntaria, por quê? Por qual razão? Qual o motivo? Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. Então, o que Emmanuel está dizendo é que Jesus apresentou uma razão profunda para pedir a Deus que perdoasse. A ignorância sem limites em que nós estávamos mergulhados. Percebe? Então, o que está acontecendo aqui é assim. Chega o professor da 6ª série do ensino fundamental, recebe o aluno, aplica-lhe um teste, mas quando a criança tira 0 na prova, ele entra em contato com aquela criança e percebe que ela está vivendo os mais profundos dramas familiares e que, na verdade, ela não aprendeu nada nas séries anteriores. Então, ele identificando as causas, ele encaminha aquela criança para um tratamento, um acompanhamento e para um reforço escolar e dá a ela um tempo para que ela possa fazer outra prova. Esse é o perdão divino. E prossegue Emmanuel. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa. Não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota era a forma de animalidade de quantos o rodeavam. Olha isso. Então, o que Jesus estava dizendo ali era que aquelas pessoas haviam regredido para a animalidade, que é o que está acontecendo de novo conosco hoje. Nós estamos regredindo para a barbárie. A savana não é mais um lugar na África onde você pode ser atacado por um rinoceronte, por um leão, por uma leoa. A savana são as nossas ruas. Por quê? Porque por mais de 2000 anos nós educamos as pessoas para serem profundamente egoístas. Então nós retrocedemos à barbárie. Compadecido desse padrão de animalidade, de barbárie, o Cristo suplicou perdão, mas ele apresentou uma razão justa. Talvez ele tenha pedido um tempo para nos educar. Pai, suspende a sentença. Me dê um tempo para tirá-los da animalidade. E muitos foram tirados. Um por um, na verdade.
um por um daquelas personagens foram resgatadas. Não é? E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamam a esmo. Tolerância e perdão não é uma coisa que você pede a esmo sem apresentar justificativo. Daí a responsabilidade de nós que já detemos conhecimento. Quem já detém o conhecimento, quem já está iluminado pelas luzes do Evangelho, possui um grau muito maior de responsabilidade. Por quê? Porque não pode alegar ignorância em sua defesa. Não pode. Então, esses aspectos nos levam a compreender que a justiça divina nos alcança a todos. Ninguém foge da justiça divina. No entanto, a justiça divina se faz no ambiente do amor e da educação. Porque Deus, já diria o texto bíblico, não quer a morte do pecador. Quer o soerguimento. Mas toda vez que nós falamos em soerguimento, é bom olhar para Maria Madalena e para Paulo de Tarso. Porque o soerguimento espiritual não se faz com privilégios. Soerguimento espiritual se faz com trabalho árduo na reparação do mal e na remoção da nossa ignorância espiritual. Portanto, estamos todos usufruindo, em um grau ou outro, da tolerância divina. Mas é preciso entender que uma hora teremos que prestar contas. São essas reflexões que nós gostaríamos de compartilhar para que o nosso raciocínio seja maduro, para que as nossas ações sejam seguras num tempo de tantas indefinições. E para que a nossa tolerância não expresse conivência com o mal. Respeito ao próximo, respeito à diferença, mas existem leis morais. E cada consciência irá responder pelos seus atos e perante essas leis morais. É importante dizermos isso. É importante compreendermos, porque aí nós seremos aquele médico que atendeu minha cunhada. Entenderemos que muitas vezes nós somos os únicos instrumentos de que Deus dispõe para extirpar o mal sem matar o doente. E olha, às vezes esse doente está dentro da nossa própria casa. E seguramente, muitas vezes, somos nós mesmos. Portanto, nós, nesse momento de transição planetária, em que nós olhamos para o lado, estamos vendo pessoas suicidando, pessoas que não conseguem dormir a não ser com o uso de um remédio, pessoas que estão tendo depressão, que estão tendo síndrome do pânico, as pessoas estão mentalmente adoecidas. Nós precisamos agora, nesse momento do orbe, de muito equilíbrio, porque agora nós começamos a compreender por que Jesus enviou um Consolador prometido para a Terra. Por que ele enviou um Consolador prometido? Eu não consigo imaginar o que seria, não fosse a presença do Consolador em nossas vidas. Eu espero
que todos aqui possam se sentir envolvidos pelos seus espíritos protetores. Que cada coração aqui possa se sentir amparado pelos espíritos que cuidam da sua vida. Espíritos que avalizaram a sua encarnação, que assinaram uma promissória para você reencarnar. Espíritos que se desdobram para que nós possamos tornar essa encarnação produtiva. Que você possa senti-los agora. Que você permita que o Consolador prometido invada sua mente e reorganize seus sentimentos e suas ideias. São os meus votos para Itabuna. Muito obrigado, que Jesus ampare a todos.